o clube está falido, se fosse no outro país acabaria o clube. Aí, de repente, alguém vem, bota dinheiro e tal, tudo bem, o que aconteceu, aconteceu, se tem credor, não importa, paga quando puder. Isso é uma bagunça. Eu acho esse negócio de SAF no Brasil, da maneira que acontece, sem fair play financeiro, sem uma regulamentação, é uma bagunça. Ainda tem um técnico dando entrevista, que eu não sei por que dão tanto espaço para ele, falando que quer teto, ele quer teto pro... aí de fair play, pelo amor de Deus, mano. Por isso que o futebol brasileiro, ele não evolui, entendeu? Os caras querem pensar como se fosse lá nos anos 2000, 2005. Cara, você pode pegar aí a Premier League, que é o maior campeonato do mundo. Lá, a maioria dos clubes são SAFs. Fala, nação, bora para mais um vídeo. Mas antes, aquele mesmo pedido, deixa o seu like, se inscreva no canal. Rapaziada, o Cruzeiro é outro patamar? É isso que a Jovem Pan News aqui falou hoje no seu programa de esportes. Vamos analisar aqui, vamos fazer um react rapidinho aqui do que eles falaram sobre o Cruzeiro. Deus Henrique, eu sei que já encaixou no time, porque os 20 minutos que ele entrou ali no jogo passado, ele mostrou que ele é titular absoluto no Cruzeiro. O Anderson aí é um ótimo jogador, o Cruzeiro tem que marcar bem ele e o Kaique que passa, na verdade ele joga do lado direito, ele onde que o William vai marcar ele, mas provavelmente ele vai entrar titular no jogo. E ele é um ótimo jogador, jogou na Europa aí, pô. Todo mundo conhece o filho jogar. O Cruzeiro deve jogar com o Matheus Henrique aí, eu creio que deve entrar no início do segundo tempo, para ele ter mais sequência. O Wallace também vai ser uma opção. Caio Jorge, né, que eu acho que ele estreia amanhã. E vamos ver, né, porque essa questão aí do Verón ainda não tem notícia do que aconteceu realmente, o fato dele com o Cruzeiro, mas é uma possibilidade aí do Caio Jorge jogar. E o Lotário Dias, né, entrou muito bem também no jogo passado. Pode ser uma opção aí também. E elevando o nível, né, conseguindo encaixar esses jogadores no time com o campeonato em andamento, a tendência é o Cruzeiro começar a ser mais também. O time está bem fortalecido, as contratações foram interessantes. Tem jogadores que buscam uma recuperação, o caso do Caio Jorge, né, que bateu lá fora, mas não conseguiu se firmar, e era um jogador muito promissor quando estava no Santos. Então, se conseguir recuperar seu futebol, pode ser um jogador muito, muito importante, né? O Matheus Pereira nem se fala, já está lá, digamos assim, consagrado, né? Já é um dos melhores jogadores, se não destaque do Campeonato Brasileiro. E aí tem o meio campo, que pode ter o Wallace e o Matheus Henrique elevando muito o nível, né, com a chegada desses dois. São várias contratações, Lautaro Dias também, um jogador interessante que ficou muito tempo lá no Del Valle, argentino. Então são contratações boas do Cruzeiro, o time muda de patamar. E tem aquela questão, o Cruzeiro não joga Libertadores, joga Sul-Americana. Então não são embates tão pesados, né? Você pega como é que vai ser o desgaste do Botafogo e Palmeiras, dos dois jogos pela Libertadores? Vão ser jogos de arregação de jogadores. Os caras terminam cada jogo desse e, sabe, vai até o talo ali, porque você tem que dar tudo num jogo desse. E no caso do Flamengo, que é o outro que está ali abaixo na tabela com um jogo a menos, vai ter que jogar na altitude também, que é outro risco muito grande, é um jogo que requer uma preparação especial. O Cruzeiro está jogando Sul-Americana. Se você for eliminado também tá tudo bem, tá bem no Brasileiro, caiu no Sul-Americano, ninguém vai ficar choramingando isso, segue a vida, tá tudo bem, não tem nenhum trauma, né? Então, acho que essa é a questão. Tem tudo para ser um jogo interessante, dos mais interessantes, né? O que eu quero sempre frisar é aquela coisa, que eu vou falar isso sempre, né? Mercados regulamentados gera situações também que são muito discutíveis e que deveriam ser mais debatidas. O clube está falido, se fosse no outro país acabaria o clube. Aí, de repente, alguém vem, bota dinheiro e tal, tudo bem, o que aconteceu, aconteceu, se tem credor, não importa, paga quando puder. Isso é uma bagunça. Eu acho esse negócio de SAF no Brasil, da maneira que acontece, sem fair play financeiro, sem uma regulamentação, é uma bagunça. Ainda tem um técnico dando entrevista, que eu não sei por que dão tanto espaço para ele, falando que quer teto, ele quer teto pro... aí de fair play, pelo amor de Deus, mano. Por isso que o futebol brasileiro, ele não evolui, entendeu? Os caras querem pensar como se fosse lá nos anos 2000, 2005. Cara, você pode pegar aí a Premier League, que é o maior campeonato do mundo. Lá, a maioria dos clubes são SAFs. E tem o melhor campeonato do mundo, cara. Sem competitividade, você não ganha nada, entendeu? E essa é a mensagem que o Campeonato Brasileiro está passando. Voltou a trazer jogadores que estavam na Europa, como Caio Jorge, inclusive Matheus Henrique, Wallace, né? Que time brasileiro que tinha condição de fazer uma parada dessa. O Cruzeiro tem essa condição hoje, né? E graças à SAF, porque
esses caras, esses comentaristas aí, futebol, eles viram futebol passado, né? Cara, eu fico indignado quando eu ouço isso de um comentarista falar que que clube tinha que ter fair play. Por isso que o futebol brasileiro não evolui, entendeu? Não evolui. É foda, cara, é foda. É foda. Por causa do Bahia, mas não quer fair play financeiro. Interessante, né? O Bahia tem que ter um teto salarial, mas ele não quer, acho que não funciona. Fair play financeiro não funciona para ele, né? Assim, ele faz um discurso conveniente para ele. Isso é tratado como se fosse um grande especialista falando sobre o melhor. Nem o nosso governo tem a porra do fair play financeiro. Aí um bosta desse vai falar que tem que ter fair play financeiro. Cara, me poupe, mano. Me poupe. Entendeu? O Brasil tá longe de ser o exemplo em questão financeira. Não vem falar de fair play financeiro, que eu não concordo com isso. Futebol. Desculpa, eu acho que ele pelo discurso dele, tá vendo que é melhor pro time dele, pro negócio dele. Ok, não tá errado. Mas as pessoas levarem isso a sério é brincadeira, gente. Ainda mais depois das coisas que ele falou e que não se provou nada. O negócio da inteligência artificial. E continua sendo tratado como se fosse uma subidade falando sobre. Tudo bem, vai, fala e tal, mas não dá pra gente ficar ouvindo isso achando que tá tudo bem, né, gente? Na França, lá, o PSG tem fair play financeiro. Lá eles têm fair play financeiro, mas os caras querem pagar bilhões lá nos jogadores. Que hipocrisia é essa? Entendeu? É isso que eu não entendo. É lei para uns e para outros não tem. É complicado. Sabe, tem que ter um pouquinho também de espírito crítico, né? E quem se propõe, desculpa, a entrevistar, deveria ir preparado para colocar o entrevistado em situação que ele tenha que responder questões mais espinhosas sobre isso tudo. Eu, sinceramente, isso tudo acho muito discutível, para dizer o mínimo. Mas falar sobre esse assunto, né, sempre gera o quê? A irritação de grandes torcidas. Eu queria ser comentarista, cara. Eu ia discordar desse cara na cara do Jovem Pan Esportes, beleza? Se vocês puderem ir lá ver o vídeo completo, dá um crédito total ao Jovem Pan Esportes. É isso, Brasil. É isso, Nação Azul. É isso, Cruzeiro. Bora pra mais. E uma boa sexta-feira para todos vocês. Tamo junto. Valeu. Bora!